Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio número 36 do FortunaCast. Agora eu tô com os números todos em ordem, finalmente. E hoje eu quero contar a tal da fofoca útil, né, que eu disse que tinha pra contar pra vocês. Seguinte, uma das minhas mentoradas precisava contratar uma pessoa pra fazer o atendimento comercial dela. Então ela precisava de alguém que fizesse todo aquele relacionamento ali com o cliente, não só com o cliente com o lead, mas também com o cliente que ela já tinha. Aquela coisa de quando o cliente tem uma dúvida de um processo, alguém dá um retorno, precisava de alguém para relacionamento comercial. Ponto. Ela já tinha algumas pessoas em vista, eu também tinha algumas pessoas em vista, e aí nós fomos dar andamento na história toda e ela me passou o contato de algumas pessoas para eu sondar mesmo, né? Porque o processo muitas vezes ele tem esse período de sondagem, assim como a venda, né? Uma contratação também tem um período de sondagem. E aí, com uma das candidatas que já tinha um relacionamento com a minha cliente, eu mandei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou mentora da fulana, tô dando um suporte pra ela nesse período agora, obrigada pelo teu interesse e disponibilidade. Tu já tem experiência comercial? E a pessoa me respondeu assim, sim, como está no meu currículo e LinkedIn. E aí eu nem respondi mais, né? Porque o que eu ia dizer? Só um pouquinho, né? E aí, um tempo depois, enfim, deu todo um desdobramento. Por que eu trouxe isso pra hoje? Porque daí uma das coisas que ela comentou depois foi, mas não é assim que eu falo com o cliente. Porque o que eu disse foi, o cliente, ele não tá te implorando pra vender pra ele. Ele vai te sondar. Tu trabalha com tal coisa? Tu vai dizer sim. E aí tu vai explicar o que tu faz. Tu vai contar como aquilo funciona. E aí a questão toda é que pro empreendedor todo mundo é cliente. Porque, de novo, ou o cara é teu cliente, ou o cara é teu parceiro, ou o cara simplesmente te conhece. E te conhecendo, ele vai falar sobre ti para as outras pessoas. Eu lido com consequências negativas da minha postura quando eu não tinha essa consciência até hoje. E com certeza ainda vou lidar por muito tempo. Porque eu já fui muito grosseira, eu já fui mal educada mesmo sem vontade. Eu já errei muito nisso, porque eu não tinha a noção, primeiro porque eu era desmiolada mesmo, e depois porque eu não tinha essa noção estratégica de comunicação. Foi quando eu comecei a mudar a minha postura, primeiro o meu relacionamento comigo mesma, e depois a minha postura frente às outras pessoas, que eu comecei a me comunicar melhor. Então hoje eu tenho propriedade para dizer que, cara, especialmente para o empreendedor, especialmente para o autônomo, as pessoas estão o tempo todo ou nos promovendo ou nos prejudicando. E antes de as pessoas fazerem isso, é a gente que faz isso. Talvez o cara não seja o cliente, mas ele vai te indicar, ou pior, te negar para alguém. É aquela história, né? Eu poderia ter retomado conversa depois, eu respondido ela e dito, me conta um pouquinho mais? Poderia. Só que se eu estou contratando uma pessoa que eu preciso que demonstre produtividade e que demonstre proatividade, na verdade, e a comunicação dela já foi toda assim, como diz ali, ela já não me demonstrou essa proatividade. E é isso, assim como a gente em 7 segundos já forma uma opinião sobre a pessoa, isso não é só visual, isso é sensorial também. Se eu tô falando contigo e tu tá sendo monossilábico ou muito objetivo comigo, muito, assim, direto, óbvio, não tá tendo ali aquela comunicação. Cara, me conta, é óbvio que eu já sei. Eu quero que tu me conte o quê? Eu quero que tu me conte como. E se na tua postura tu já tá sendo assim tão direto, então tu não tem a proatividade que eu preciso. E isso é lógico. A gente tem como mostrar interesse no jeito que a gente fala. A gente tem como ser mais aberto ou mais fechado no jeito que a gente fala. Hoje eu acho que talvez pro empreendedor, às vezes 80% da comunicação dele é digital. Ou ele tá ali falando nos stories, gravando um vídeo, ou ele tá escrevendo, gravando áudio no WhatsApp. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem tudo é verbal e presencial, a coisa é muito mais sofisticada, tem muito mais nuances hoje. Então eu preciso estar preparado e estar me desenvolvendo em termos de comunicação também. Às vezes eu sou um profissional proativo, só que eu não me comunico bem e a minha comunicação não demonstra isso. Mas aí a pessoa tem a responsabilidade de desenvolver. Não, eu não concordo. Eu não acho que o empregador tenha a responsabilidade de desenvolver o empregado. Muito pelo contrário, especialmente quando todos são empreendedores ou empreendedores e autônomos e tem uma relação de parceria. Eu não acho isso. Acho que é cada um por si. Não sei se é tanto sobre ter um jeito certo ou um jeito errado, mas muito mais sobre
a subjetividade da comunicação. Tudo bem, nem sempre a pessoa vai fazer uma pergunta aberta, às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta mais fechada. E é assim que é. Se eu entendo que eu preciso me vender o tempo todo, eu estou o tempo todo me desenvolvendo, eu estou o tempo todo buscando me comunicar melhor. E as oportunidades aparecem o tempo todo e a gente escolhe se a gente quer usar aquilo para se desenvolver ou para não se desenvolver. E eu não acho que por um empregador não ter responsabilidade, ele também tem que dificultar. Não tem. Eu acho que muitas vezes, especialmente quando o empreendedor contrata como prestador de serviços um autônomo, ele vai dar muita autonomia mesmo e vai dar muito espaço para que esse profissional se desenvolva e ele vai dar suporte. Mas se eu não quero fazer uma contratação CLT, se eu não quero ter aquela responsabilidade toda, aquele vínculo todo, cara, eu não tenho. É um assunto sobre o qual eu poderia passar horas falando, tanto pelo lado da comunicação quanto pelo lado da gestão, né? Mas a verdade é que a gente tem que escolher e tem que estar atento o tempo todo. Às vezes a gente não vai estar num bom dia, às vezes a gente não vai se comunicar bem, mas quando a gente erra, né? Não vamos falar erra, mas quando a gente não é tão adequado quanto a gente poderia, a gente vai pagar algum preço por aquilo depois. Fato. Se eu vou a um evento e naquele dia eu tô mal-humorada e eu não recebo bem uma pessoa, eu vou ter que passar um bom tempo da minha vida tentando desfazer aquela imagem que aquela pessoa fez de mim. Ah, mas isso, cara, é assim. Isso é do nosso instinto de sobrevivência. A gente busca ameaças e ambientes confortáveis o tempo todo como um radar automático e aquilo ali já define se eu tô bem recebido nesse lugar ou se eu não tô. Se essa comunicação, se essa pessoa ela é acolhedora ou não. E isso sobre imagem, sobre, enfim, muitos outros aspectos. É isso, foi isso que aconteceu e esses foram alguns resumos das reflexões que a gente fez quanto a isso, eu e minha cliente, porque a gente tem que estar o tempo todo se preocupando. Às vezes a pessoa que vai nos abrir uma porta não é nem uma cliente, não é nem um parceiro, mas é alguém que falou com a gente uma vez na vida e gostou da forma como se sentiu quando falou com a gente. Então, é isso, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. É a questão do autoaperfeiçoamento, sobre a qual eu sempre falo. E eu falo muito abertamente que eu ainda erro muito, mas ainda tô sempre tentando melhorar. E as minhas amigas me ajudam muito nisso, de estar me mostrando, Aline, tal coisa, tá? Aí paro, penso, dou uma brigada e aí depois digo, tá, tem que melhorar isso. Porque a gente tem que estar sempre buscando melhorar. A gente não vai ter resultados melhores se a gente continuar achando que todo mundo tá errado e só a gente tá certo. Não, a gente muitas vezes tá errado também e a gente tem que ter a humildade pra entender que tem um erro e a vontade de querer melhorar. E tu, o que tu acha sobre isso? Até mais.